Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge e eu ensino as pessoas a programarem de uma forma um pouco diferente. Se você já viu algum dos meus vídeos anteriores, você deve ter percebido que a forma como eu ensino é diferente da maioria dos cursos que tem. E este é o quarto vídeo de uma série de vídeos onde a gente está aprendendo a criar um to-do list, que é uma lista de coisas para fazer. Por exemplo, amanhã eu vou precisar levar o cachorro para passear, levar meu filho na escola e ligar para minha mãe. Aí você vai lá e põe essas três coisas, que são coisas que você precisa fazer, e à medida que você vai fazendo, você vai marcando como feito. É isso que a gente está aprendendo a fazer. E esse nosso to-do list ele é um pouco mais complexo, porque ele tem uma tela de login para a pessoa autenticar e a gente também está salvando as coisas para fazer no banco para ter o primeiro contato com o SQL. E o banco que a gente está utilizando é um banco chamado WebSQL, que é do próprio navegador. Eu espero que vocês estejam gostando e entendendo o conteúdo. Qualquer dúvida, reclamação, sugestão é só deixar nos comentários que eu vejo. E se você conhece alguém que tem interesse nessa área, eu recomendo que compartilhe os vídeos com ele, porque tem bastante conteúdo com ele ou com ela. É isso, bora programar e falou! Então, galera, primeiro vou recapitular o que a gente fez nas três primeiras aulas. Vou abrir o Visual Studio Code. Tá aqui meu Visual Studio Code. A gente vai lá na pasta do nosso projeto, clica em File, depois em Open, To-do list full client side. Aí mandei abrir. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha instalado um plugin chamado Live Server. Eu vou rodar o index.html com Live Server. Open with Live Server. Beleza? Tá aqui o resultado das nossas aulas, o que, que a gente tem feito. Vou voltar aqui só para mostrar. Inspect. Application. Aí tem aqui o WebSQL. Aí tem os itens que a gente inseriu na última aula. A gente já criou a tela de login, ela já está pronta. Essa daqui é a parte que só tem acesso o usuário que está autenticado, que já logou no nosso sistema. Colocamos esse botão sair para o usuário deslogar, mas ele ainda não tem nenhuma ação. Pode clicar à vontade. Basicamente, na última aula que a gente fez foi vir aqui e pegar esse dado que está nesse input e colocar ele dentro da tabela do banco de dados. Vou mostrar aqui, cliquei em Add. Eu vou vir aqui e vou mandar atualizar. Aqui. Beleza, está aqui, DSA, DSA. O que a gente vai fazer nessa aula, basicamente? A gente vai criar uma lista para mostrar os itens que foram inseridos. E aqui a gente vai criar uma função para limpar o login do cara. E quando ele clicar em sair, ele voltar para a tela de login. Basicamente é isso que a gente vai aprender nessa aula. Sempre que o usuário vier aqui e inserir um item, a gente vai pegar esse item e vai pôr ele numa tabela aqui. Para a pessoa dizer se ela fez ou não aquele item. Então, bora programar. Agora nós vamos lá no site do Bootstrap pegar o elemento que a gente vai usar para criar essa lista, para armazenar a lista. Eu vim aqui, Twitter Bootstrap. Vocês entram no site chamado Get Bootstrap. Aí depois em Documentation. Se certifiquem que estão no site getbootstrap.com. Aí clica em Documentation, Components. Sei que vocês já estão carecas de saber esse caminho. A gente vai procurar aqui List. Inner List Group. Beleza, galera. Bora pegar esse Basic Example, o primeiro aqui, ó. É só um L, list group e os itens. A gente vai voltar lá no nosso HTML, index.html. A gente tem aqui um container, ó, só para lembrar para vocês. A gente tem essa div aqui com a de to-do list container, que tem tudo que o cara vai ver depois que está logado. E aqui embaixo a gente tem essa tag HTML main. E aqui a gente tem um container e aqui a gente tem o formline. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir embaixo desse formline e colar aquela lista. E eu vou atribuir um ID para essa lista. Eu vou chamar ela de list to do
list. É, um nome bem engraçado, mas beleza. Vou voltar lá no HTML só pra ver como é que ficou. Ah, gostei. Achei que ficou bacana. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá no site do Bootstrap e na parte de formulário. Galera, o formulário fica aqui logo acima. Só clicar em Forms. Agora a gente vai procurar checkbox. Para quem não sabe o que é um checkbox, é esse carinha aqui, ó. O mesmo que a gente usou lá no formulário de login. Por quê? Porque quando a gente trabalha com formulário, a gente tem vários tipos de entrada de dado. Aqui, por exemplo, é só texto normal. Esse tipo é diferente porque é password, que ele não deixa você ver o que a pessoa digitou. E a gente tem esse tipo, que é o checkbox, que é para marcar se uma pessoa quer algo ou não. Ó, inclusive eu vou copiar dele aqui, ó. Form group, form check. Por quê? Porque eu quero que tenha o checkbox de um lado e o texto do outro. Vou copiar essa linha. Form group, form checks, input type checkbox e a label. Que a label é como se descrevesse sobre o que é aquele. Agora eu vou copiar e vou colar essa parte lá no nosso código. Tá aqui o nosso código. Vou vir aqui, vou substituir esse texto. Apagar o texto, na verdade. Vou colar tudo aquilo, que é o form group e o form check. E vamos ver como é que ficou o resultado. Ah, ficou legal. Claro que tipo deu muito espaço, a gente pode melhorar o texto, etc. Mas não vai ser agora. A gente vai mexer com isso depois. Ah, ignora isso que eu fiz. Só tava testando. Então beleza, galera. O que a gente tem que fazer agora? Eu vou vir bem aqui e vou excluir esses outros itens. Que a gente só precisa de um item, como exemplo. Excluir. 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 Beleza. O que a gente tem? A gente tem um item, mas esse item ele só vai servir para a gente como base do nosso to-do list. Por quê? Porque a partir dele eu vou sempre copiar ele e fazer os outros para não ter que escrever todo o HTML na mão. Vocês vão entender. Então vou vir bem aqui e vou atribuir um ID para ele. Vou chamar ele de list, não, é li item to clone. E vou deixar ele invisível. Como é que a gente deixa invisível no Bootstrap? A gente coloca uma classe chamada hide. Vamos ver se funcionou. Não funcionou, talvez o Bootstrap não tenha mais essa classe que eu estou tentando usar. Hide, tá certo. Hidden. Ignorem. Vamos deixar ele invisível com CSS. A gente vai deixar ele... Agora a gente vai deixar ele invisível. Como é que a gente faz para deixar um item invisível? A gente vai lá no CSS, copia o ID dele, que é li item to clone. Vou vir aqui no final, vou colocar o ID dele, hashtag ID dele, e colocar display none. Quando a gente põe display none é para não mostrar. Viram que ele já desapareceu? E o que a gente vai fazer agora que criamos esse item? Eu sei que talvez você não entendeu por que eu deixei aquele item como... Vou aparecer aqui de novo. Deixei esse item como exemplo e estou fazendo ele ficar invisível. Mas por quê? É como se a gente fosse criar os novos itens usando ele como exemplo. Por quê? Porque senão a gente teria que escrever... Sempre que a gente fosse criar um item, a gente teria que escrever todo esse HTML. E agora a gente não vai ter que escrever todo HTML, a gente vai ter que clonar esse HTML e somente substituir isso daqui, que é a label, basicamente. É isso que a gente vai fazer. Vou deixar ele invisível de novo. A próxima coisa... antes de mais nada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa label e eu vou adicionar uma classe para ele. Outra classe para essa label. Eu vou chamar ele de... Calma aí, deixa eu pensar. Label to-do list. Beleza? Esse é o nome dessa label, label to-do list. E esse checkbox eu também vou adicionar uma classe para ele. Eu vou chamar ele de checkbox to-do list.
Simples assim. A gente vai vir e vamos apagar esse ID, não vamos usar ele. E a gente também vai apagar esse for e o conteúdo que tem no for. E eu também vou apagar o conteúdo que tem nessa label. Eu vou deixar ela visível de novo para vocês verem como é que ficou. Verem como é que ficou. Ficou assim, vazio, sem nada. E é assim que tem que ficar o de vocês aí, ó. Não esqueçam de colocar um ID para o L, que é a lista. Se você não sabe o que foi mal, talvez eu não expliquei. Vocês não sabem, quando a gente quer criar listas no HTML, a gente usa o L, que é uma tag, que é tipo um agrupador de lista. E para cada item da lista, a gente usa um LI. Foi isso que fizemos aqui. Beleza, list. O L está com ID. E o item da lista está com ID. Beleza, bora prosseguir. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser começar a ler os itens do banco de dados e escrever eles aqui na tela, usando isso daqui que criamos. Antes de começar a programar, eu vou recapitular com vocês o nosso arquivo database.js, que é o nosso arquivo responsável por criar conexão com o banco de dados, criar tabela, etc. Aqui a gente declarou uma classe chamada database, criamos um atributo para armazenar a conexão, criamos outro atributo chamado settings, que tem todas as configurações do banco de dados. Ele tem o nome do banco, a versão do banco, a descrição do banco e o tamanho do banco. Foi mal por essa gaivota, tem muita gaivota aqui. Aí tem esse método constructor, que ele é chamado sempre que a gente instancia uma classe. E para quem não sabe o que é instância, é basicamente criar, é usar a palavra new numa classe. Ah, fala só isso, sim. Usar a palavra new e colocou o nome da classe, instanciou ela. E sempre que esse objeto ele é instanciado, que ele é criado, a gente chama o método connection, esse carinha aqui, e a gente chama o método connect, e o resultado do connect a gente guarda nesse atributo connection, e o connect ele pega e usa o open database, que é para criar uma conexão com o banco de dados. Aí depois o que a gente faz? Se não existir tabela no banco de dados, a gente cria, usando esse comando SQL, create table if not exists. Se não existir a tabela lista, ele vai criar. E onde é que a gente chama esse create table? Chama bem aqui. Aí a gente também tem um método chamado insert row, e sempre que o usuário clica nesse botão aqui de add, a gente chama esse método. E o que ele faz? Ele pega a conexão e insere o dado no banco de dados, esse texto aqui basicamente. Agora a gente vai precisar fazer um método para ler o banco de dados. E como é que seria esse método? A gente vai chamar ele de... Como eu chamei esse de insert row, vou chamar esse de read rows. O read rows ele não vai precisar receber nenhum parâmetro. Por quê? Porque ele só vai ler os dados que tem no banco. Eu vou voltar para aquele outro site que a gente estava usando para copiar o exemplo que tem lá. Beleza, esse site foi o que a gente estava estudando, ó. Open Database para abrir conexão, para inserir dados na tabela, criar, inserir, etc. Aí tem aqui o Read Operation. O que ele fez? Ele pega o DB, que é o nosso connection, e ele executa esse comando aqui, que é diferente dos outros. Não sei se vocês perceberam, mas SQL é uma linguagem bem didática, por quê? Quero criar uma tabela, o que eu preciso fazer? Aí tu roda um create table. Quero inserir dados na tabela, o que eu preciso fazer? Insert into o nome da tabela. Quero selecionar dados, quero ler uma tabela. Qual é o comando que a gente usa? Select, asterisco, from e o nome da tabela. Esse asterisco, quando você põe asterisco, você quer dizer que você quer selecionar todos os campos da tabela. Porque vamos supor que você poderia pegar só o task, que é o texto, se você quisesse, ou você poderia pegar só o ID daquele item, mas não, quando a gente põe asterisco, a gente quer pegar todos os campos que aquela tabela tem. Eu vou copiar esse texto todo, fiz aqui, ó. Copiei. Você não precisa copiar, você pode copiar do que a gente vai fazer lá no... aqui. Mas fala, Jonathan, você copia aí, eu não posso? Eu recomendo não copiar, porque é bom você ter escrito isso pelo menos uma vez. Como é que vai ficar? Aqui eu vou substituir esse DB. Por quê? Porque lá no exemplo deles, o DB é o resultado do Open Database. Esse mesmo resultado que a gente armazenou bem aqui, ó, nessa atributo connection. Então venham bem aqui
this.connection, aí transaction. Sempre que você quiser conversar com o banco, aí você abre esse transaction aqui no WebSQL. Aí tem aqui, ó, TX, que é o quê? Que é o que vem, é o que você recebeu de parâmetro aqui nesse transaction. É o que ele está fazendo? Ele está fazendo um select asterisco from logs. Porém, o nome da nossa tabela não é logs, o nome dela é, vamos lá, ó, create table if not exists. Cria a tabela se não existir, e aqui o nome dela é list. Então a gente vem aqui, select asterisco from list. Aqui ele contou a quantidade de linhas que o resultado trouxe. Esse cara daqui, ó. A gente não vai precisar saber a quantidade de linhas, então vou vir aqui e vou apagar. Por isso que eu falei para vocês não copiarem. Porque muita coisa não ia precisar. Ah, não. A gente vai precisar só para dar um... Galera, ó, eu vou vir bem aqui, eu vou comentar tudo isso. Eu vou dar um console.log no results e ver como é que ele está trazendo. Console.log results. Ó, então ficou assim, disconnection, transaction. Aí aqui ele recebeu um parâmetro chamado tx. Aí aqui embaixo tem que fechar, ó. Aí fecha colchete. Não, fecha chave e fecha parênteses. Aí aqui ele pegou tx e rodou execute SQL. Aí aqui ele botou o texto que ele quer, o comando que a gente quer rodar, que é select asterisco from list. Aqui ele passou colchetes vazio. Aqui ele pegou, chamou outra função. Essa função está recebendo tx de novo e está retornando um results. E aqui a gente está dando console.log em results. Aí tem aqui, fecha chaves, vírgula null. De qualquer forma, eu vou deixar o link desse site lá nas descrições do vídeo, caso você queira copiar ou precise. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso chamar esse método readRows para ele executar a consulta no banco. Eu vou vir aqui em main.js. Aí tem aqui myUser, myDatabase. Estou pensando quando que eu vou colocar. Ah, beleza. Eu vou colocar essa consulta logo embaixo desse createTable, no método construtor. Por quê? Porque se ele já tiver criado a table, eu já quero que ele tente ler os resultados que tem na tabela. Então vou vir aqui this.readRows. Abri e fechei. Agora bora voltar lá no nosso site e ver o que ele imprimiu no console. Legal. Ele imprimiu esse SQL Result Set. Aí tem aqui, ó, rows. Ele imprimiu todas as nossas rows. Pô, legal, gostei. Vocês viram, galera, ó. Insert ID, ignora, só foquem nessa parte das rows. Tá aqui, ó. Item 0, aí ID 1, task ligar pra minha mãe. Nenhuma delas tá pronto. E o que a gente vai fazer agora é pegar esse resultado e escrever ele na tela. Vai ser bem bacana. Legal, gostei. Uma coisa legal da gente ter visto esse SQL Result Set é que a gente viu que o resultado está dentro de rows. A gente vai ter que entrar em results e depois em rows. Então bora lá no código. Eu vou criar algumas variáveis aqui. Eu vou criar uma variável chamada current item, que é para a gente saber qual é o item atual da lista que a gente está. Por quê? Porque a lista tem vários itens, como podemos ver. A minha já tem 7, talvez a de vocês tenham mais ou menos. A gente vai saber, ó. Tipo, quando tiver no 0 é esse cara, quando tiver no 1 é esse cara, quando tiver no 2 é esse cara, e assim por diante. E a gente vai criar outra variável chamada total itens, pra gente saber a quantidade de itens que tem na lista. No JavaScript, a gente tem um método que ele conta quantos elementos tem no array, que é muito útil. Então a gente vem, pega a nossa variável results, que é esse cara todo aqui. Aí depois a gente pega a variável rows, que é só esse cara aqui, que tem os conteúdos. E a gente pega um atributo chamado length. Esse length, ele diz o total de itens que tem nessa lista. Inclusive, eu vou dar um console.log nele aqui, ó, console.log total itens. Vou comentar esse console.log results. 8. Então, ele está falando que na nossa lista tem 8 itens.
E agora o que a gente vai fazer? No exemplo que pegamos lá daquele site, a pessoa ele usou um for. Mas eu não vou usar um for porque eu não acho muito didático. Eu vou usar um while, que é mais tranquilo de explicar e por agora vai servir muito bem. While, em inglês, significa enquanto. E o que essa função faz? Enquanto a condição for verdadeira, ela vai continuar executando o que tiver aqui dentro. Por exemplo, enquanto 1 mais 1 for igual a 2, se eu fizesse, vamos supor que eu fizesse essa condição. Enquanto 1 mais 1 for igual a 2, ela iria continuar dentro daqui. E esse problema iria causar uma coisa que daria um erro, que se chama de loop infinito. Por que loop infinito? Porque essa condição sempre vai ser verdadeira, porque 1 mais 1 sempre vai ser 2. E esse loop infinito ele dá um problema na programação, porque ele consome basicamente toda a memória da máquina, se não tivesse sido tratado, entendeu? É como se eu procurar um exemplo na vida real. É tipo, vamos supor que, beleza, beba água. Vamos supor que eu vim bem aqui, ó. Enquanto, eu tenho uma variável aqui chamada sede, ó. Var sede é igual a 0. Sede é de ficar com sede. Eu acho que é assim que se escreve mesmo. Não sei se é com C ou com S. Mas beleza. Aí vamos supor que eu falasse bem assim. Enquanto sede for igual a 0, aí o que a pessoa iria fazer? Console.log beber água. Aí seria a mesma coisa. Se enquanto aqui essa condição ela é válida e funcionaria. Por quê? Porque a sede não dura para sempre. Aí vamos supor que eu tô com sede, eu vou lá, bebo um copo, bebo 2 copos, bebo 3 copos. Aí beleza, eu não tô mais com sede, aí eu poderia sair daqui. Mas já nesse outro exemplo que eu dei, tipo, enquanto 1 mais 1 for igual a 2, aí sim causaria um loop infinito, porque 1 mais 1 sempre vai ser 2. E como é que vai ser a condição que a gente vai fazer aqui? A gente vai querer percorrer essa lista enquanto o current item for menor que o total de itens. Por quê? Porque no começo o current item ele é 0. Aí beleza, ele vai entrar aqui. 0 é menor que 8. Por quê? Porque o total de itens é 8. Se a gente não alterar o valor de current item, isso também geraria um loop infinito. Por quê? Porque enquanto ele continuar sendo 0, ele nunca vai ser maior que 8. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir no final, dentro do while e pôr current item mais mais. O que esse mais mais faz? Ele fala que você vai querer, que você quer acrescentar 1, sim, o numérico 1, o valor 1, ao valor atual daquela variável. Então, na primeira vez que ele passar aqui, o valor de current item é 0, aí quando chegar ele aqui, vai passar a ser 1. Na segunda vez, o valor de current item é 1, e quando chegar aqui, vai passar a ser 2. Por quê? Para evitar que seja um loop infinito. Porque vai ter uma hora que o current item ele vai ficar maior ou igual a 8. Então ele vai deixar de entrar dentro desse loop. Beleza? E quando ele vier bem aqui, ó, quando o current item for 8, ele vai falar bem assim, current item 8 é menor que 8? Não, 8 não é menor que 8. 8 é igual a 8. Então ele ia pegar e vai sair desse laço. O que a gente vai fazer aqui? Vou criar outra variável, eu vou chamar ela de row. E o que vai ter nessa row? A gente vai vir, entrar em results, entrar em rows, esse cara aqui que a gente entrou. Eu vou voltar a dar um console.log aqui em results, só para vocês lembrarem. Galera, ó, tá vendo minha máquina como ela travou e tá mó lerda? Por quê? Porque à medida que eu tava mostrando para vocês como evitar um loop infinito, eu salvei e dei um loop infinito na minha máquina. Tanto que tá aqui, ó, pensando igual um maluco. É isso que acontece quando rola um loop infinito. Vou tentar fechar essa aba. Tentar abrir uma nova aqui. Beleza, aquele processo lá morreu. Vou vir aqui no console. Ó, eu mandei imprimir o result de novo para vocês lembrarem. Aí tem aqui rows, que é esse cara. Então o que a gente faz? A gente entra em results, que é nessa variável. Depois a gente entra em rows e a gente vai passar um índice do array. Lembra para vocês que eu falei que a gente consegue acessar um array pelo índice? Por exemplo, ó, esse cara, esse primeiro item, o índice no array dele é 0. Por quê? Porque os arrays eles começam a contar pelo número 0, ao invés do número 1, que é tipo no mundo real. Aí beleza?
Essa segunda linha, o índice dele é 1, essa terceira linha, o índice dele é 2. Aqui é a mesma coisa. Na hora que ele entrar aqui, o primeiro item vai ser 0, que a gente vai tentar pegar, porque o current item é 0. Então ele vai vir, entrar em results, entrar em rows e pegar esse carinha aqui. Na segunda vez que ele passar nesse laço, como a gente aumentou 1 no current item, ele vai entrar aqui no results, entrar em rows e pegar um 1, que é esse carinha aqui. Depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log em rows para vocês verem esses valores voltando. Ó, row, e vou comentar esse carinha aqui, ó. Tanto o total itens quanto o results. Vou excluir. E vou excluir isso daqui para baixo também. Beleza? Agora a gente está dando console.log em row. O que ele trouxe? ID, que é o ID da tabela. Ele trouxe o texto e ele trouxe Doni, que é para saber se está pronto ou não. Linha por linha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas linhas que estão aqui no JavaScript e escrever elas aqui na tela no HTML. Então, galera, agora a gente vai criar um método para escrever aqui na tela. Eu estava pensando onde colocar esse método. Eu vou colocar ele aqui mesmo, dentro dessa classe database. Na prática, não é o melhor lugar para colocar ele. Por quê? Porque, como essa classe chama database, o ideal era a gente só armazenar coisas que fossem referentes ao banco de dados. Mas para não complicar mais a aula, eu vou colocar ele aqui mesmo e não vai fazer tanta diferença, pelo menos para esse projeto. Então aqui a gente vai criar outro método chamado write row in HTML. Aqui, ó. Beleza? Tá aqui o nosso método. Esse método vai ser o responsável por pegar o item e escrever lá na tela. E o que ele vai receber? Ele vai receber a row como parâmetro. E a row vai ser esse carinha aqui, ó, todo esse JSON. O método vai ser bem legal de fazer. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é pegar nossa UL, a nossa container. Eu vou chamar aqui de... Ó, só para recapitular para vocês, aqui na tela, a gente tem uma UL, que a UL é como se fosse o recipiente de listas. Todo item, recipiente de itens, todo item fica dentro dela. Eu vou pegar o ID dela, que é list. Vou mudar esse nome de list to do list para UL to do list. Vou vir aqui. Var UL to do list. Eu vou pôr hashtag. Beleza, a gente já está pegando ela. Por que é importante a gente pegar ela? Porque vai ser dentro dela que iremos colocar os itens. Então é bom ter essa referência. Qual vai ser a próxima coisa que a gente precisa pegar? A gente precisa pegar o item para clonar. E, voltando aqui no HTML, esse cara aqui, ó, li item to clone. Vou voltar lá na database, eu vou chamar ele de li item to clone. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Li item to clone. Nós já pegamos basicamente as duas coisas que precisamos. E o que a gente precisa fazer agora? Pegar o texto que está aqui nesse JSON, escrever ele aqui na tela e colocar o item na tela. Agora nós vamos começar a usar algumas funções mais complexas do jQuery, mas é importante que você faça. Porque tipo, no mundo real usa muito. Eu vou bem aqui, ó. Nesse liTemToClone, eu vou usar um método do jQuery chamado clone. O que esse método faz? Ele de fato clona aquele elemento. É sim, tipo Naruto, tá? O clone das sombras. Então, aqui dentro dessa variável, a gente vai ter um clone desse item. Então, a gente vai ter um elemento exatamente igual a ele. E quando a gente mexer nesse cara, ele não vai mexer esse item em si. Por quê? Ele vai mexer só no clone. Então, quando a gente faz isso, é como se ele magicamente fizesse isso, ó. Clonou, e a gente vai mexer só no elemento clonado. É isso que a gente vai fazer. Mas como a gente já sabe, um clone é algo idêntico ao pai, exatamente igual. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir bem aqui, eu vou usar outro método do JavaScript, do jQuery, chamado attr, que é para modificar um atributo. Então vou vir aqui e vou falar que desse elemento clonado, eu vou pegar o ID dele e vou alterar o valor, vou colocar o ID dele null. Por quê?
Lembra que eu falei para vocês que ID é único? Então, se a gente está clonando esse cara, aí tá ficando 2 elementos com ID iguais, e não pode. Só pode ter um ID por... Só pode ter um ID por página. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está clonando ele, está vindo aqui e está excluindo o ID dele. Beleza? Vou voltar lá. E mostrando aqui, mostrando lá, acho que fica mais didático. É no database. Beleza? A gente está removendo o ID dele. Removendo o ID dele. E agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar dar um... Beleza. Só isso por enquanto. Outra coisa que eu vou fazer. Agora a gente vai precisar adicionar esse item na tela. Porque quando você clona o item, você só clona ele na memória. Ele só está clonado aqui. Esse item só existe aqui. Para ele ser mostrado no HTML, a gente precisa pegar esse item que foi clonado e colocar ele dentro de alguma coisa. Aí nesse caso a gente vai colocar ele aqui dentro. E qual é o método do jQuery que a gente utiliza para colocar um HTML dentro de uma div ou um span, qualquer coisa? É um método chamado append. Então vou vir bem aqui, ó. Append, depois de mudar o ID dele. E o append você fala onde você quer que esse HTML seja colocado. A gente vai querer que ele seja colocado dentro daqui, ó, desse UL to do list. Beleza? Coloquei. Eu vou rodar esse item lá na tela, desse jeito, só para vocês verem se está funcionando. Então vou vir bem aqui, onde tinha esse console.log row. Eu vou vir em this.writeRow in HTML. E eu vou passar a row, porque ele está esperando um parâmetro. Eu não sei se o this vai funcionar aqui. Não sei se esse contexto foi mudado, mas se não funcionar, a gente já sabe como resolver isso. Tá na tela, ó. O que ele falou? Cannot reach property write row in HTML. Ok. O que a gente vem aqui do lado de fora, no contexto da classe, eu vou criar uma variável chamada self. E vou armazenar o this. E aqui onde tinha o this, write row, eu vou chamar de self write row. Agora bora voltar lá na tela. Beleza, nada funcionou. Aí vamos ver aqui no HTML para ver como é que tá. Ó, to-do list container, main, container, class. Cadê nosso L? Não achei. Então, galera, vocês viram que o nosso item não está aqui. O que a gente vai fazer nesse caso? Provavelmente, eu vou comentar aqui para ver se ele vai aparecer. Beleza, comentei. Form inline. Voltou a aparecer esse UL to-do list. Então, provavelmente, a gente está usando algum desses métodos errado. É importante ter acontecido isso, porque isso acontece muito na programação. O que a gente vai fazer? Eu vou ver se esse método append, se eu estou utilizando ele da forma correta. Então, vou vir bem aqui, ó, jQuery append. Vamos ver como é que funciona. Tem aqui insert contents specified by parameter. Beleza, no fim do elemento. Ó, ele tem aqui um exemplo, ó. Div class container, aí ele tem os itens, que é um hello e o goodbye. Aí, ó, inner append text. Aí ficou desse jeito. Ok, galera, a diferença que tem. A gente pega o container e a gente chama o append a partir do container e dentro dele a gente põe o item que a gente quer. É diferente aqui, a gente está pegando o item da lista e está colocando o append, o container dentro dele, tá errado. Não é assim, é assim, ó. Eu vim aqui, vou excluir. A gente pega o container, que nesse caso é o L to-do list, e dentro desse container a gente dá o append. Então o que eu estou falando? Estou falando, ó, eu peguei a lista e dentro dessa lista eu quero colocar esse item. Beleza? Bora ver lá na tela. Funcionou. Está mostrando todos os itens da nossa lista. Mas vocês viram que não está mostrando texto nem nada. Por quê? Porque a gente não fez para mostrar. E é isso que a gente vai fazer agora. Nesse nosso item toClone, item toClone, a gente colocou duas classes. Vou mostrar aqui que é melhor. A gente colocou duas classes, que uma é checkbox to do list e a outra é label to do list. Eu vou copiar esse texto, checkbox to do list.
lá na database, eu vou criar... O que eu vou fazer? A gente não clonou o item, a partir do momento que a gente clona o item, a gente pega todo o HTML que tem. Então vou vir nesse elemento que foi clonado, li, item to clone, eu vou dar um find, que é outro método do jQuery. Quando a gente dá um find, a gente procura uma classe ou um atributo ou qualquer coisa que seja dentro daquele HTML. E o que a gente vai pesquisar? A gente vai pesquisar o ponto checkbox to do list, que é esse carinha aqui. Eu vou vir aqui, eu vou fazer um if. Sim, um if. Eu vou falar se o row, eu vou dar um console.row aqui, só para console.log em row, caso você tenha esquecido, ó, console.log row. O que eu vou verificar? Se o Doni for igual a 1, a gente vai marcar esse checkbox, mas se o Doni não for igual a 1, a gente vai deixar ele desmarcado. Então o que a gente vai verificar? If row, que é essa linha que a gente passou, ponto Doni, for igual a 1, a gente vai vir e vai marcar esse checkbox. Vou fechar o if aqui. E como é que a gente faz para checar um checkbox? Para marcar ele via jQuery? Não sei, vou vir aqui, ó. How to check checkbox jQuery. Pronto, já apareceu aqui, ó. Ó, ponto clique, não, a gente não quer clicar, a gente quer... Ah, galera, já está aqui, ó. E quem usa jQuery, a gente precisa usar essa propriedade, esse método prop e falar se a gente quer que fique checado ou não. Então, vou vir bem aqui, vou copiar, ó. Vou vir aqui e vou colar. Colar aquilo que a gente copiou. Então, o que a gente faz? Aqui a gente está pegando o nosso checkbox, linha a linha, e aqui é onde a gente vai mudar a propriedade dele. Então, sempre que for done, o que eu vou falar? Prop checked 1. Aí você fala assim, ah, Jonathan, mas pô, já não deveria ter vindo marcado sem a gente ter que verificar? Não, galera. Por quê? Porque o dado está no banco, é uma coisa, e a gente pegar ele e escrever ele na tela é outra totalmente diferente. A gente que precisa pegar o dado no banco e escrever ele na tela da maneira correta. Por exemplo, beleza, lá no banco está escrito que está Done, só que o HTML não sabe. A gente tem que falar para ele que quando tiver Done, no banco tiver Done, a gente vem e vai marcar o checkbox. E agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar de novo esse item que a gente clonou. Eu vou dar outro find. Mas agora o que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar o label. Tá aqui, ó. Label to do list. Ponto label to do list. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente quer mudar o valor de um input, a gente usa o val. Mas quando a gente está trabalhando com tags HTML simples, a gente põe isso daqui, ó. Ponto HTML. Se eu deixasse só desse jeito, ele ia me retornar o que tem dentro dessa label, desse texto. Mas como a gente quer atribuir um valor, o que a gente faz? A gente põe o ponto HTML e a gente põe o valor novo, que vai ser row.task. O que seria o row.task? Row.task é esse texto aqui, ó. Então a gente está entrando nessa linha, pegando esse texto. Vim aqui, ponto e vírgula. E aqui embaixo a gente está dando um append. Então tá de boa. Olha aí, galera. Viu que legal? Tá aqui, ligar para minha mãe, ligar para o meu irmão, testando, testando, testando. Tá aqui todos os nossos itens. Qual a próxima coisa que a gente vai fazer? A gente vai criar um método para ele verificar para ele salvar alterações no item. E por quê? Porque quando estiver pronto a gente vai deixar de um jeito e quando tiver pronto a gente vai deixar marcado e quando não estiver pronto a gente vai deixar desmarcado. Eu vim aqui, eu marquei, por exemplo, todos. Eu vou atualizar a página e ficou desmarcado porque a gente só está alterando no HTML. A gente tem que pegar essa alteração lá no banco de dados e alterar o item na raiz. Porque não adianta nada eu ficar mexendo no HTML se eu não tiver alterado no banco de dados. Que vai ser bem aqui. A gente vai pegar esse item e vai vir aqui e alterar. Por exemplo, se esse fosse Done, a gente ia vir aqui nesse item e colocar Done aqui. Beleza? É a próxima coisa que a gente vai fazer. Galera, mas antes de fazer isso, eu quero dar uma organizada nesse HTML, que eu tô achando meio zoado. Vou ver algumas classes que a gente vai tirar. Primeira coisa que a gente vai tirar é essa classe FlexShrink0, que foi do exemplo que a gente copiou. Não precisamos. E ó, class FlexShrink, tirar.
Outra coisa que eu não tô gostando é do jeito que tá esse input, esse botão. Então eu vou vir aqui, clicar nele e ver quais são as classes que ele tem. Ele tem essa classe MX, SM3 e essa MB. Essa MB2 é pra, tipo, dar uma margem. Eu não quero ela, eu vou tirar as duas. E ver como é que vai ficar. Ah, legal, porque ele já alinhou aqui e ficou perto. Fazer a mesma coisa. Vim aqui, ó, SMX, não, MX, SM e MB2. Paguei. O botão também tem essa classe MB2, eu vou pegar e vou recortar ela. Bora voltar lá na tela. Ah, legal, ficou perto, bem perto. Essa classe MB2, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela no form inline, que é para ele dar uma margem dos itens. Então aqui, div class form inline. Beleza, ele já deu uma margem. Bora ver se tem MB5. Gostei desse MB5. Então aqui eu vou mudar de MB2 para MB5. Outra coisa que eu queria era que esse input aqui ele fosse maior e ocupasse a tela toda. Então o que a gente precisa fazer? Vou vir aqui, vou clicar no input. Tô vendo que o input, o widget dele já tá alto, tá mostrando aqui. Então, vim aqui no form group e tô vendo que o form group ele tá ocupando uma parte pequena da tela, como vocês podem ver. Só esse azul aqui. Vou vir aqui e vou colocar o widget 100% e ver se vai mudar alguma coisa. Beleza. Agora o form group está ocupando 100% da tela. Porém, o input ele não está ocupando 100%. Então vou vir aqui e vou pôr widget 100%. Gostei, é isso que eu quero. Bora fazer isso no CSS agora. A gente vai vir aqui, form inline. Ó. Lá no CSS, vou vir, ponto formline. Deixa eu ver se tem mais de um formline aqui na tela primeiro. Não vai mexer em todos. Formline. Beleza, tem dois formline, galera. Então a gente vai colocar um ID para esse formline. Vou vir aqui, ó. ID vai ser container add to do. Esse é o ID que eu dei para ele. Por quê? Porque se eu pegasse e mudasse pela classe, teoricamente ele ia acabar mudando desse daqui também. E não é isso que a gente quer. Então aqui, formline eu vou substituir para hashtag container add to do. O que a gente precisa mudar nele? A gente precisa mudar o form group, que é para ele ocupar 100%. Então eu vou vir aqui, ó, ponto form group, a widget 100%. Beleza, já mudou porque o botão desceu. E a gente vai fazer a mesma coisa para o input. Container form group input. À medida que a gente vai colocando assim, sem pôr vírgula, é como se a gente fosse entrando. Hierarquia. Aí eu falei bem assim, ó, entra dentro desse cara, container add to do. Se lá dentro tiver algum form group, entra dentro dele. Aí beleza, morreu aqui, coloquei vírgula. Aqui é a mesma coisa. Entra dentro desse cara, container add to do, depois entra dentro desse cara, form group, e depois dentro desse form group procura o input. Aí se tiver, aí aplica o widget 100%. Viu, galera, que já aplicou. Gostei. Deixa eu ver aqui. Talvez um rate. 80 pixels. Ah, gostei. Gostei do jeito que tá. Grandão. Agora o que a gente precisa fazer? O botão, ele tá muito perto. Eu vou querer deixar ele grande também, centralizar ele. Para dar um espaço, a gente já aprendeu que tem uma margem, uma classe chamada MB. Se tem MB, provavelmente tem MT, que é margem top, mas eu não tenho certeza, porque eu nunca usei. Mas é por questões de lógica. Deixa eu ver aqui. MT2. Existe. Eu pensei bem assim, se o Bootstrap criou uma classe chamada MB, que é margem bottom 5, provavelmente também teriam criado uma classe MT, que é margem top. A gente vai vir aqui no nosso botão. Eu vou vir aqui, MT3. Ah, gostei da distância que ele deu. Agora bora ver o que a gente vai precisar fazer nesse botão.
eu ver se colocar um widget 100% nele já resolveria. Fechou. Só de colocar um widget 100% nele já resolveria. Eu vou deixar ele um pouco maior também. Height 50, não. 80. Gostei. 80 pixels. Então é isso que a gente vai fazer. O botão a gente não vai precisar entrar no dentro desse container to do, porque ele já tem um ID específico, então venham bem aqui, ó. Button add to do, que é o ID daquele botão que já tinha. Widget 100%. Height 80 pixels. Vou vir aqui e vou pôr um font size. Deixa eu tentar 40 pixels. Font size é para definir o tamanho do texto. Viu que agora está grandão? E esse cara aqui também, o texto está muito pequeno para o tamanho do input. Então vou vir bem aqui e vou colocar font size 40 pixels. Ah, legal. Gostei. Perfeito, 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 perfeito. Ah, galera, uma parada que tá acontecendo que é um pouco engraçado é que quando a gente tá adicionando ele não tá limpando esse campo. De cara eu já vou fazer isso para quando adicionar ele limpar o campo e atualizar a lista. Isso é rápido. A gente vai vir bem aqui, ó. No main. É main.js. Main.js. Por quê? Porque é aqui que a gente está adicionando o item no banco de dados, ó. Tem o button add to do, que é esse botão aqui. É na hora que o cara clica, ele vem, verifica se o input não está vazio, e se não tiver vazio, ele vem e chama esse método insert row. Show, é isso que a gente vai fazer. Aí sempre que ele inserir a row, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou vir e vou limpar o valor desse input. Então vou pôr input.val e aspas duplas vazio. Por quê? Porque quando a gente põe input.val parênteses, a gente está pegando valor. Mas quando a gente põe algo dentro do parênteses, a gente está atribuindo valor. Então vou vir bem aqui, ó. Hi. Cliquei. Não limpou. Provavelmente deu algum erro. Essa vida de programar, galera, é difícil mesmo. Ó, input.val is not a function. Ah, galera, eu vacilei, porque aqui nessa variável input eu já estou armazenando o valor diretamente. Então ela não tem o elemento input, ela só tem o valor do input. Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui e vou duplicar, vou criar duas variáveis. Uma eu vou chamar de input element. Aí eu vou apagar esse ponto val, porque nela eu quero que ele guarde o elemento todo. E aqui eu vou chamar de input val. Aí nela eu vou usar o input element para ele não ter que buscar de novo, sendo que eu já tenho ali. E vai pegar o valor e vai pôr aqui. Aqui eu vou verificar se o input val é diferente de vazio. E aqui, ao invés de passar o input que não existe mais, eu vou passar input val. Aí aqui embaixo, o que a gente faz? Input element.val vazio. Entenderam? Porque aqui a gente está armazenando o elemento, o objeto do jQuery que vai conseguir fazer as alterações. E aqui a gente está armazenando somente o valor. Agora voltar. Add, beleza? Viu que já limpou? Mas bora ver se o item está aparecendo aqui. Não está aparecendo, por quê? Porque para ele aparecer, a gente teria que atualizar essa lista, porque ela só está sendo atualizada uma vez, que é quando a página é carregada. E aqui, ó, nesse database, o que rola? Vou abrir ele aqui. Quando a classe é instanciada, a gente está lendo as linhas, mas depois disso a gente não está lendo mais. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir bem aqui no main.js e chamar esse método para ler as linhas. Beleza. Vem aqui, mydatabase.readRows. Bora ver como é que vai ser. Galera, mas antes de tudo eu vou excluir esse nosso banco, porque ele tá, tipo, já tá muito cheio de dados. Tá ficando ruim de ver. Vou lá em Application, WebSQL. Deve ter uma opção de excluir por aqui. Se não tiver, me dei mal. Settings. Pera, galera. Pera.
Galera. Espera aí. Tem aqui, ó, Clear Storage. Clear Site Data. Tem aqui, ó, galera, tudo que a gente vai excluir. Eu não vou querer excluir o local e Session Storage, pra gente não ter que logar de novo. Então vou excluir só as outras coisas. Vou clicar Clear Site Data. Beleza? Limpei. Vou atualizar. Viu que agora veio vazio. Então sempre que tu quiser limpar alguma coisa, olha, ó, ele deixou a tabela, deixou tudo, só não tem mais dado. Basta vir aqui e Clear Storage, e aqui tu fala o que tu quer limpar. Beleza? Eu vou adicionar o primeiro item aqui na lista. Primeiro item. Viu que só de eu adicionar, ele automaticamente já colocou o item aqui. Legal, que foi... Por que ele está fazendo isso? Porque agora a gente está mandando ele ler a linha de novo a cada item que é adicionado. Então ele está lendo a linha, ele está lendo o banco duas vezes. Quando a gente entra pela primeira vez, depois de atualizar a página, e quando a gente coloca os itens. Coloca os itens. Mas olha só o problema que vai dar agora. O que ele fez? Ele veio, primeiro item e coloca os itens. Outra vez. Ele está duplicando as coisas. Por quê, galera? Porque quando a gente lê do banco, a gente está lendo todos os itens e escrevendo todos os itens na tela. Porém, isso só funciona na primeira vez que o site é carregado. Porque a partir disso, ele já vai ter item. Então, o que a gente teria que fazer? Uma das maneiras, né? Seria limpar os itens antigos e adicionar todos os itens novamente. Ó, vou vir aqui. Pronto. Copiou o primeiro item, copiou, coloca itens, copiou outra vez. Por quê? Porque ele está só colocando. Ele veio, a gente já tinha esses 4 caras, e na hora, esses 3 itens, e na hora que eu chamei o Read Rows, ele trouxe 4 itens do banco. Aí ele pegou, deixou esses 3 itens e escreveu mais 4 itens. E o que a gente vai fazer isso para resolver? O que a gente vai fazer para resolver isso? Lá no database, eu vou criar uma função, eu vou chamar ela de clear HTML UL. Não, clear HTML list. E para que vai servir essa função, esse método? Ele vai limpar a lista para que adicione novos itens. E é bem simples. A gente só precisa pegar a nossa UL, que é onde tem os itens. Vou vir aqui mostrar para vocês. A única coisa que a gente vai fazer aqui vai ser isso, ó. Pegar essa UL, essa daqui, que tem todos os itens, e apagar tudo que tem dentro dela. A única coisa que a gente não vai apagar não pode apagar esse item toClone. Por quê? Porque se a gente apagar ele na hora que a gente adicionar um novo item, e não iria dar certo, porque é a partir dele que a gente está adicionando novos itens na lista. Então o que eu vou vir? Eu vou vir aqui, eu peguei ele todo. Aí aqui dentro dele eu vou dar um find no LI. Quem são os LIs? São todos esses itens, ó. O clone é um LI, esse é um LI, esse é um LI, esse é um LI. Porém, desses LIs, eu não vou poder pegar o que tem o ID LI tem toClone. Então, eu vou vir bem aqui. Então, o que eu estou falando para ele? Eu estou falando, cara, eu quero que dentro desse container, desse UL to-do list, você pegue todos os LIs, mas não pegue nenhum que tenha esse ID. Beleza? O ID é o cara do clone. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um remove nos caras que ele conseguir pegar. E agora o que a gente faz? A gente vem aqui, copia o nome desse método, volta lá no main.js. E qual vai ser a ordem das coisas? Aqui a gente, quando o cara clica no botão para adicionar, a gente está pegando o valor do input. Se o valor estiver preenchido, a gente insere aquele valor no banco. Depois a gente limpa o input e depois a gente está lendo as linhas do banco. Mas antes de ler as linhas do banco, o que a gente vai fazer? Vai vir bem aqui, mydatabase.clear HTML list. Então a gente, antes de ler as linhas do banco, a gente vai limpar todo o HTML e depois vai ler. Isso, teoricamente, tem que resolver o nosso problema. Aqui. Beleza. Ele limpou tudo e adicionou o aqui, que está aqui no final. Vai pro final. A mesma coisa, viu, galera? Ó, se eu não estivesse limpando HTML, ele ia acumular os itens. Ó, outro. Beleza. Acumulou.
Porque ele deixou os que já tinha e já leu tudo de novo e colocou todos novos. Então, por isso que a gente precisa desse método. Ficou bem legal isso que a gente aprendeu. Então, galera, chegamos ao final dessa parte, porque a gente fez muita coisa. Na moral, muita coisa. Espero que vocês tenham curtido isso que a gente fez. E, para ser bem honesto, cara, se você se tornar um programador, que acredito que você quer, às vezes é só por hobby, mas se você quer ter isso como profissão e ganhar dinheiro com isso, você vai fazer muito isso que a gente fez. Por exemplo, vamos supor que você precisa criar um controle de produto, controle de estoque. O cara vai lá, vai adicionar o produto vai para uma lista. Ah, vamos supor que você precisa criar um controle de usuários. É isso que faria. Colocaria o nome do usuário, adicionaria no banco, depois do banco leria e escreveria na tela. Se você tem uma coisa que a gente faz muito, são CRUDs. E o que seria CRUD? A palavra, as duas letras CR, elas são de create, que é quando você cria um registro no banco, que é isso que a gente fez. A letra U, ela é de update, que é quando você atualiza o registro. E a letra D é de delete, que é quando você apaga registro. Então, sim, muitas das coisas que a gente faz como programador são CRUDs, que é criar um registro, permitir que o usuário altere o registro e permitir que o usuário delete. E permitir que o usuário delete o registro. É basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, sim, você está caminhando a passos largos para se tornar um desenvolvedor. E, como eu falei, é o balde da programação. A cada gota que você põe, uma hora vai transbordar. E, a partir desse momento, você vai, sim, conseguir começar a ir para uma vaga de emprego e conseguir um emprego, ter segurança de participar de testes, entrevistas, estágios. E também vai ter segurança de pegar um projeto, um freelancer, seja de um amigo ou de algum cliente que apareça. E, cara, parabéns. Se você não gostou do vídeo, tem alguma sugestão, reclamação, crítica, só deixar aqui nos comentários que eu leio todos. Eu demoro um pouco a responder, isso daí é verdade, mas eu leio todos. É isso, bora estudar. E a última parte eu vou lançar ela na terça-feira e nela a gente vai fechar o nosso projeto. É isso, bora estudar e falou!